Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe, que é o pastor Washington. Quero gravar esse vídeo para mim postar no canal no dia de hoje e trazer para você algo que Deus colocou no meu coração. O processo antes de você chegar até a bênção, até você chegar ao milagre. Ontem à noite eu estava falando com Deus, orando, e aí a gente começa a questionar Deus. Quando Deus fala conosco de promessas, de coisas grandes, do que Ele vai fazer. E às vezes Deus nos dá até o sonho. Só que quando Deus nos dá o sonho, Ele muitas das vezes não apresenta a trajetória do processo. Como que vai acontecer, da forma que vai acontecer, para que isso tudo venha a ser concluído na nossa vida. Foi assim na vida de José. Deus deu o sonho para ele. Deus mostrou o sol e a lua se encurvando diante dele e as 11 estrelas. Só que Deus não falou para ele do processo. Que para ele chegar até onde Deus havia mostrado, ele ia ser vendido pelos irmãos. Ele iria ser lançado dentro do poço. Ele ia ser caluniado dentro da casa de Potifar. Ele iria para dentro de uma prisão. Então você vê que cada etapa da vida de José era o processo que Deus estava permitindo na vida dele. Era o processo para o caminho da bênção. E às vezes a gente olha para aquilo que Deus fala com a gente, fala, nossa, Deus falou que vai fazer isso, que eu vou fazer viagens para fora do país, que Deus vai me colocar para morar em lugares bacanas. Deus fala assim. Só que a gente tem que estar pronto, às vezes, para o processo. E às vezes o processo machuca. Eu estava aqui agora de manhã e eu estava lembrando. Um dia eu estava numa igreja e um pastor falou assim para mim: Deus vai permitir você dar uma volta muito grande para quando você chegar aonde você disse que não voltaria, Deus começar a te abençoar. Só que nessa volta, Deus não falou para mim que eu ia ter um período longe da minha esposa, que nós ia se separar. Deus não falou que eu ia perder tudo, que eu ia chegar dias de morar dentro do carro, no posto Ipiranga, lá em Betim, Belo Horizonte, que eu ia ter dias que eu não ia ter o que comer com meus filhos e ter que chegar na casa de um irmão na hora do almoço, e eles achando, o pastor chegou para orar com a gente e tal. Não, eu tinha chegado ali porque era hora do almoço e eu estava com fome com meus filhos. Então tudo isso tem um processo, mas uma coisa eu posso falar para você: acredite, ainda que o caminho seja estranho, ainda que o caminho seja um caminho estranho que você não esteja entendendo, não desista, acredita, Deus não falha. A palavra de Deus, ele diz assim: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Confie em Deus, por mais difícil que seja o caminho, que venha o caminho da calúnia, que venha o caminho da rejeição, que venha o caminho da perseguição, que venha o caminho, aleluia, da prisão, que venha todos os caminhos, que você possa colocar a tua confiança em Deus, que Deus possa te dar graça, que Deus possa te dá força para você não desistir. Imagine se José tivesse desistido quando ele estava na prisão, quando ele foi caluniado, quando ele foi vendido. É isso que acontece. Não foi à toa que o nosso Cristo ele foi negado por Pedro, ele foi chicoteado, ele recebeu uma coroa. Tudo isso, sabe para quê? Para ele chegar no propósito, para que a gente hoje pudesse o quê? Ter a nossa salvação, ter os nossos pecados perdoados. Ou seja, ele chegou no propósito que era a cruz. E eu quero dizer algo para você: tenha força. Deus está com você. Deus não vai deixar você desfalecer no meio do caminho. Tenha ânimo. É por isso que ele diz: estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Tem hora que a gente escuta os profetas falando: ó, Deus está fazendo, Deus está chegando, e parece que nunca chega. Parece que a nossa ansiedade, o nosso coração, a angústia vai tomando conta. Mas mesmo assim, não desista, nem que tenha que ir se arrastando, nem que tenha que ir, aleluia, gatinhando. Não desista, acredita. Deus não falha, Deus não erra. Se Deus falou, ele vai cumprir na tua vida. Ele cumpriu na vida de José, e ele
Ele vai cumprir na tua vida. Então, tudo isso que você está passando é o processo. Deus te revelou o ponto de chegada, mas Ele não te revelou o caminho para você chegar até o ponto de chegada. Então, o processo machuca, o processo dói. O processo muitas das vezes nos enfada. É a mesma coisa quando você vai fazer uma viagem longa. O caminho às vezes é angustiante, é cansativo, mas quando você chega no ponto que você queria chegar, você se alegra, porque ali era o objetivo aonde você queria chegar. Então a vida com Deus é assim. Tem hora que você chora, tem hora que você fica falando: onde está Deus? Aonde estão as promessas de Deus? Aleluia. Mas mesmo assim que você acredite, Deus está falando comigo nessa manhã. Essa manhã Deus me visitou aqui na minha casa. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assim, com a alma aflita, em desespero, pedindo para Deus: Deus, por onde o Senhor vai chegar? Eu quero dizer para você que Ele vai chegar. Eu quero dizer para você que Ele vai chegar. Não desista. Não desista, não desista, não desista. Não desista. Eu sei que não é fácil. Não desista. Deus vai fazer você chegar. Ele está te dando força. Eu não sei que dia, que hora que você está vendo esse vídeo. O mesmo Deus que está me dando força, Ele está te dando força também. Oramachuri, canta lamachuri kumama. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ontem à noite, antes de dormir, eu estava meditando na palavra. Os meus pensamentos não são os teus. Deus falando. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Assim como teus pensamentos. Assim como os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Assim é os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. Então a gente não entende. E Deus tem falado comigo esses dias. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 3. Quando Eliseu falou para Josafá: assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste lugar. Vocês não vão ver vento e nem chuva, todavia essas cisternas estarão cheias. Talvez você não está vendo a chuva, não está vendo o vento, mas Deus está falando: não deixe de cavar sua cisterna. Não deixe de cavar sua cisterna, aleluia. Elas vão transbordar para a glória de Deus. Elas vão transbordar para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa visitar a tua casa nesta manhã, nesta noite. De repente você está vendo isso de madrugada. Eu tenho certeza que isso vai trazer cura para você. Deus abençoe.